Fala pessoal, boa tarde para vocês. Estamos aqui novamente para discutir um pouquinho agora de estrutura geológica. Vocês já tiveram aí dinâmica interna da Terra, já conversamos sobre tectonismo e vulcanismo, que foi a nossa última aula. E agora a continuação aí é abordar um pouquinho sobre o relevo mundial e suas especificidades, né? Mas acho que antes a gente tem que dar uma passada aí pela estrutura geológica. Então preparei uma aula para vocês hoje, que acho assim, bastante importante com alguns detalhes, né? Acho que a primeira questão está relacionada aí aos processos endógenos. Vamos lembrar que a gente tem tantos processos exógenos quanto endógenos, né? Os exógenos são os responsáveis por modelar o relevo terrestre. Então eu tenho aí todos os processos erosivos. E tenho os endógenos, que são responsáveis por formar, por construir o relevo terrestre. Tá? Dentro desses processos endógenos, eu tenho a questão do tectonismo, e a gente não pode esquecer, embora o slide não esteja apresentando, que o tectonismo também traz a questão do abalo sísmico, tá? Mas ele é aí um construtor de relevo, e ele é dividido basicamente em dois movimentos muito importantes, que são os movimentos orogênicos, e são os movimentos epirogênicos, que a gente viu na aula passada. Os movimentos orogênicos são movimentos horizontais, são responsáveis pela formação aí dos dobramentos modernos. E os epirogênicos são movimentos verticais, né? Todo tipo de movimento vertical que acontece na crosta terrestre, ele é um movimento epirogênico. Inclusive, dentro do próprio movimento orogênico, ocorrem movimentos epirogênicos. E daí a gente tem aí a formação de falhas, tá? E temos também a questão do vulcanismo, né? O vulcanismo que atuou na Terra. Aqui no Brasil, o vulcanismo tem uma forte atuação. Durante o Mesozoico, a gente vai ter uma das mais importantes movimentos vulcânicos, de atividades vulcânicas do mundo, durante o Mesozoico. E é importante, a gente vai trocar uma ideia sobre isso, tá? Então, basicamente, quando a gente trata de estrutura geológica, né? Estrutura geológica é tudo aquilo que sustenta a forma de relevo. Nós vamos dividi-las em três formas: em crátons, em bacias sedimentares e em dobramentos modernos. Tá? Eu acho que um dos mais importantes que a gente vai conversar, que nós já vimos sobre os dobramentos modernos, é a questão dos crátons, e as bacias sedimentares elas são mais simples. Tá? Então, inicialmente, os crátons eles podem ser divididos em duas formas. Primeiro, nos chamados escudos, né? Muitas vezes a gente usa a denominação escudos cristalinos, ou um embasamento cristalino. Bom, como é que funciona isso? Tá? A gente costuma comentar que o Brasil, por ser um território muito antigo, ele tem totalmente um embasamento cristalino. O Brasil é um território muito estável, um território, sim, que pode estar sujeito a atividades vulcânicas, atividades tectônicas, mas de baixa magnitude, né, os abalos sísmicos. Então a gente pode ter terremotos no Brasil, e nós temos terremotos no Brasil de pequenas magnitudes. Tá? Os terremotos que acontecem no Brasil, eles podem acontecer de duas maneiras. Ou através de falhamentos, então são pequenos falhamentos, né? E o relevo aí ele vai dar uma acomodada e consecutivamente ele pode gerar esse abalo sísmico de pequena magnitude, deve chegar a 2, 3, 3,5 aí na escala Richter, tá? Ou nós temos também algumas localidades, como por exemplo a região amazônica, região do Acre, que recebem as ondas sísmicas frutos do deslocamento da placa, lá da placa de Nazca e da placa sul-americana, que a gente viu na outra aula. E daí o que acontece? Essas ondas sísmicas, elas chegam até esses territórios, até o Acre, até a região do Amazonas. Tá? A gente tem também alguns terremotos já registrados em Pernambuco, no estado de Pernambuco, estado de Goiás e por aí vai, beleza? Então a gente fala que o embasamento do Brasil, ele é um embasamento cristalino. O embasamento cristalino é um embasamento antigo, né? Ele é um embasamento que ele vai estar ali, ele é a base de todo o território. E obviamente que esse embasamento ele pode sofrer a deposição de sedimentos para poder formar as bacias sedimentares. Tudo bem? Agora, quando esse embasamento ele não está coberto, a gente chama ele de escudo. Então, quando ele está exposto diretamente, ele é chamado de escudo. Então, são processos muito antigos, né? Dentro da constituição de relevo, são os mais antigos que nós vamos ter aí. Normalmente formado por rochas magmáticas e rochas metamórficas. Tá? Bom, e daí, quais são essas características dos crátons, né? Para a gente comentar um pouquinho. Primeiro de tudo,
eles são muito antigos, eles são estáveis, eles se formaram a partir do resfriamento do magma, tá? E são formados basicamente por rochas magmáticas e metamórficas. São processos que estão extremamente suscetíveis a processos de erosão e a processos de intemperismo, por serem áreas mais expostas. Agora, o que acontece? Né? Aí tem um detalhe muito importante. Como o Brasil, embora ele tenha uma camada sedimentar gigantesca, mais ou menos cerca de 60% do nosso território é coberto de bacias sedimentares, nós temos alguns trechos também formados por esses crátons. E esses crátons, por serem muito antigos, a gente data eles lá do pré-cambriano, né, dentro do período Arqueo-Proterozoico, eles favoreceram a ocorrência de muitos minerais metálicos. Então, se o Brasil hoje ele é tão rico assim em minerais metálicos, isso ocorre devido ao fato do Brasil ser um território muito antigo, lá do pré-cambriano, especificamente do Proterozoico, e que origina então minerais metálicos como minério de ferro, como a bauxita, né, como o ouro, manganês, níquel, cobre e assim por diante. A galena, né, que vai dar origem ao chumbo também, e assim por diante. Beleza? Bom, então aí tem uma imagem para vocês, né, desse escudo cristalino. Eu coloquei aqui para vocês alguns sinônimos que normalmente as pessoas ficam meio em dúvida, assim, poxa, Anderson, mas o que é isso, o que é aquilo e tal? Ó, os escudos cristalinos podem ser chamados também de escudos antigos ou ainda de maciços antigos. E eu peguei um exemplo bem interessante que vai aparecer na nossa próxima aula, que é a aula de relevo do Brasil, que traz aí o escudo das Guianas, né? As Guianas, ela é um escudo antigo, né? Ela é um maciço antigo. Você pode ver que esse xizinho aí, ele representa justamente isso, essas rochas cristalinas, que é assim que nós vamos chamar, né? Rochas cristalinas são rochas antigas, formadas por rochas magmáticas e rochas metamórficas, tá? E elas são áreas um pouco mais elevadas, tá? No caso, esse escudo das Guianas, hoje ele é chamado de Planalto Residual Norte Amazônico, pela classificação que nós tivemos do Jean de Ross. Mas durante muito tempo ele foi chamado de Planalto das Guianas, né? Durante a classificação de relevo do Aziz Saber, na década de 70, ele vai ser chamado de Planalto das Guianas. Bom, e daí o que você percebe? Você percebe que entre dois planaltos nós tivemos a deposição sedimentar. Então, a bacia amazônica, ela é uma bacia de formação sedimentar, é um dos últimos territórios no Brasil a se formar. Eles datam inclusive do Cenozoico, tá? Muitas bacias sedimentares, inclusive, datam do Paleozoico, mas tanto a bacia do Pantanal quanto a bacia amazônica são bacias datadas do Cenozoico, que por sinal é a nossa era atual. Tá? Bom, outra estrutura geológica que nós temos, que nós já conversamos, são os dobramentos modernos, né? Os dobramentos modernos que a gente costuma chamar aí de cordilheiras, de montanhas. A gente sabe que na geografia esse termo montanha ele é um termo muito complexo, ele é um termo que depende muito do fator de formação dessas áreas, né, para que possam ficar um pouco mais claro para a gente entender se é um dobramento moderno ou não. Por exemplo, no Brasil a gente utiliza o termo serras. Né? Serras no Brasil não existem. Né? Serras são cadeias de montanhas pontiagudas, são cadeias que apresentam mais de 4.000 metros, mas como essas nomenclaturas foram dadas há muito tempo atrás, quando ainda não tinha-se um conhecimento tão específico assim da geografia física, a gente manteve como serras e vamos manter como serras. Mas na verdade são escarpas de planalto, tá? São planaltos escarpados aí. Bom, mas o dobramento moderno, que a gente viu na aula anterior, ele é formado através do choque de placas tectônicas, são movimentos orogênicos, né? Formado dentro do Cenozoico, especificamente dentro de um período que antigamente a gente chamava como período terciário. Tá? Algumas questões até abordam isso como período terciário, mas hoje ele é chamado aí de paleogênico. Tá? Então, tem dois exemplos aí. O primeiro é a formação do Himalaia. Eu comentei isso com vocês também na aula, né? O fato do Himalaia ser fruto do choque de duas placas continentais, que difere no caso do movimento da formação dos Andes, né? Que a gente tem aí a junção de uma placa oceânica com uma placa continental. E obviamente a placa mais pesada vai ser mergulhada aí e vai sofrer a fusão em relação ao magma. Tá? Nós também temos os dobramentos antigos. Então, por exemplo, quando a gente trata daqui da Serra do Mar, a gente fala que a Serra do Mar ela é um cinturão orogênico. Tá? Isso é muitas vezes as pessoas ficam surpresas em relação a isso.
né? Mas ela é um dobramento antigo no caso. Tudo bem, o escarpa de Planalto, você acabou de falar, mas é um dobramento antigo também. Tá? E esse dobramento antigo ele tem formação lá no pré-cambriano, dentro do Arqueoproterozoico. Né? E daí, hoje, eles se tornaram formas de relevo bastante desgastadas e, consecutivamente, possuem uma altitude um pouco menor do que os dobramentos modernos e também são mais estáveis. Tá? O mais interessante desses dobramentos antigos é que eles têm grande presença de granito, tá? De rochas aí, vulcânicas intrusivas, né? Que vão originar, no caso, o granito. Isso foi uma questão muito específica da FUVEST que trouxe alguns anos atrás essa observação. Bom, em relação às bacias sedimentares, né? As bacias sedimentares elas são tidas como áreas mais rebaixadas, né? São sedimentares porque sofrem sedimentação, então, diferentemente desses escudos que sofrem processo de erosão, né? Os planaltos predominam o processo de erosão, diferentemente das planícies que recebem o processo de sedimentação. Essa é uma das características mais importantes que diferem o planalto da planície. Tá? E no caso, as bacias sedimentares aí, elas predominam na superfície terrestre do planeta, também predominam na superfície terrestre brasileira. E as bacias sedimentares são muito conhecidas pela presença dos combustíveis fósseis, principalmente o carvão e o petróleo. Tá? Então, é de fato, carvão e petróleo serão encontrados sempre em bacias sedimentares. Tá? Vamos lá, está aqui uma estrutura aí, né, mais ou menos para vocês, o dobramento moderno, então, sendo formado durante o Cenozoico, né? As bacias sedimentares elas já têm uma variação maior, Paleozoico para a formação do carvão, Mesozoico para a formação do petróleo, mas eu trouxe para vocês também a formação de bacias sedimentares durante o Cenozoico, e os escudos cristalinos mais antigos, durante o pré-cambriano no Arqueoproterozoico. Beleza? Acho que esse assunto está claro para vocês, a partir de agora a gente pode conversar sobre os assuntos mais específicos. Então, antes da gente entrar na questão dos continentes, porque eu quero mostrar para vocês passo a passo, continente por continente, eu só não vou trabalhar a Oceania, tá? E Antártida também não, mas o restante a gente vai passar pela América, pela África, pela Europa e pela Ásia, tá? Então, inicialmente, eu queria que vocês reparassem na cor verde desse mapa. A cor verde, ela traz todas as áreas de dobramentos modernos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, você pode perceber que existe um cinturão de dobramentos modernos por toda a costa oeste da América, assim como existem dobramentos modernos nessa região do noroeste do continente africano, que é chamada cadeia do Atlas, no sul da Europa, inclusive passando pelo Oriente Médio e pela região da China, aqui, né, pela região do sul, sudeste asiático. Tá? Eu acho que esses trechos são os trechos mais importantes que nós vamos ter dobramentos modernos. Tudo bem? Agora, outra questão interessante é a gente observar alguns maciços antigos. Tá? Eu vou dar uma zerada aqui para a gente começar novamente. Então, o que me interessa aqui de maciços antigos? Olha, o Planalto das Guianas, essa região do Planalto Central brasileiro, tá? Os maciços que formam os Apalaches, né? Os Alpes escandinavos, os montes Urais, que separa a Rússia europeia da Rússia asiática, é extremamente importante. Um outro maciço muito interessante é a questão da região da Península Arábica. E se você observar, o continente africano ele é um monte de maciços, né? É um planaltão, na verdade, bastante rochoso e bastante desgastado. Agora você pode perceber também a presença aí das bacias sedimentares. Então, por exemplo, a planície central dos Estados Unidos, né, inclusive do Canadá, ela tem uma formação aí sedimentar, a região da planície amazônica, região do Pantanal, algumas áreas no continente africano, principalmente onde nós vamos ter presença de rios, né, como por exemplo o Nilo, como por exemplo o Congo e como por exemplo uma parte do Níger aqui, tá? Também temos o Limpopo, o Orange. Essa região aqui importantíssima da Índia, né, onde nós temos o rio Ganges, nós temos o rio Brahmaputra, são rios aí que vão favorecer a formação de bacias sedimentares. E essa região também da China, por sinal, onde deságua aí o Huanghe-Ho, que é o rio amarelo, né? O Huanghe-Ho que ele já apareceu recentemente, acho que foi na FUVEST também, sobre a carga detrítica que ele carrega em direção à sua foz. Tá?
Então aí tem bastante detalhes para a gente estar trocando uma ideia aí que vão aparecer nos próximos slides. Então vamos começar a observar aqui, primeiramente Estados Unidos, tá? Estados Unidos, Canadá e México. O meu interesse aqui é justamente na América do Norte, então nesses 3 países. A primeira coisa que eu quero que você perceba é que aqui no Alasca nós temos o início das chamadas montanhas rochosas, né? As montanhas rochosas, elas são dobramentos modernos, inclusive elas são extremamente importantes na formação dos desertos, tá? Do deserto da região semiárida que se forma aqui nos Estados Unidos, né? A gente não pode esquecer que aqui também tem uma corrente marítima fria, que é a corrente da Califórnia. Então, a corrente da Califórnia ela já dificulta a entrada de massas úmidas dentro do continente. Seguida por essa barreira natural aí, nós também vamos ter então a dificuldade e a formação de desertos nessa região aqui. Bom, temos ainda aqui os Montes Apalaches. Então, os Montes Apalaches, como sendo um escudo cristalino, ele deve ser rico em minerais metálicos e consecutivamente será. Ele é rico em mineral de ferro. Nós temos agora a região do México, e a região do México é muito interessante. Eu tenho até um outro slide mais específico para a gente trabalhar, porque são 2 cordilheiras, que é a Serra Madre Oriental e a Serra Madre Ocidental. As duas se dividem, e no meio eu tenho o Planalto do México, que por sinal é onde eu vou encontrar a cidade do México, tá? E essa cadeia ela vai seguir pela América Central, dando sequência aí em direção à América do Sul, tá? Ó, a gente vai analisar alguns perfis de relevo, tá? Eu não trouxe todos não para vocês, trouxe alguns mais específicos para a gente trocar uma ideia. Esse é o perfil de relevo aí dos Estados Unidos. Ele é um perfil que vai, no caso, de leste a oeste, tá? Então saindo de um ponto a outro. E você pode perceber que primeiro ele atravessa a região das Rochosas, né? Toda essa região aqui. Depois passa pela planície central, que por sinal é onde nós vamos ter o rio Mississippi. O rio Mississippi é um importante rio para navegação nos Estados Unidos. E consecutivamente nós temos um dobramento antigo, aí é um escudo cristalino. Então se eu for marcar essa forma de relevo para vocês aí, basicamente eu tenho o quê? Eu tenho um dobramento moderno aqui, eu tenho uma planície aqui e tenho um planalto aqui, tá? Desculpa pelo mouse, mas é assim que dá para escrever por aqui. Beleza? Outra questão aí interessante então, que eu falei que eu ia comentar com vocês é a questão do relevo do México, né? Ele é separado aí pela Serra Madre Ocidental e pela Serra Madre Oriental. E daí você pode perceber que a cidade do México ela está bem no meio disso daqui. Inclusive, é um dos motivos da cidade do México ser tão poluída assim, né? Ela, normalmente, como ela tem essas 2 áreas de dobramentos modernos e o Planalto mexicano fica bem no centro, com a cidade do México, ela é uma cidade muito industrializada, é uma das maiores cidades do mundo, né? Consecutivamente, a emissão de poluentes é tão grande que ela não consegue sair dessas áreas aí. E, consecutivamente, causa problemas respiratórios na população. Mas você pode perceber, por exemplo, que as áreas litorâneas são áreas de planícies. Tá? O México é um país aí que está suscetível ao vulcanismo, que está suscetível a abalos sísmicos. Né? Bom, e chegamos na América do Sul. Tá? Então, na América do Sul, nosso maior destaque, sem sombra de dúvidas, é para a Cordilheira dos Andes. Né? A Cordilheira dos Andes ela se inicia desde a Venezuela, atravessa a Colômbia, passa pelo Equador, Peru e Bolívia. Aqui na Bolívia você pode perceber que tem algo muito interessante, que é o chamado altiplano boliviano, né? A Bolívia ela se localiza numa área de uma altitude que varia de 4 a 5 mil metros de altitude. Inclusive você pode perceber que aqui tem o Lago Titicaca, que é o lago de maior altitude do planeta, né? O Lago Titicaca está na casa dos seus 5 mil metros de altitude. E essa Cordilheira dos Andes, ela segue, inclusive, apertando, né, o Chile. O Chile ele vai ter um problema muito sério nessa questão de desenvolvimento do seu país, porque como as cidades elas têm que ficar muito apertadas próximas ao litoral, uma vai surgindo muito distante uma da outra. Né? Então, para se locomover de uma cidade a outra é muito distante. E daí, como ele também está na confluência da placa de Nazca com a placa sul-americana, né,
consecutivamente, quando eu tenho os abalos sísmicos nessa região aqui, eles também podem sofrer aí a influência de tsunamis. Tá? Os abalos sísmicos são fortíssimos no Chile, né? É um sério problema, inclusive, aí, provocando muitas mortes. Bom, então esse é o dobramento moderno. Você pode perceber que a América do Sul e a América do Norte ela tem uma semelhança muito grande em relação ao seu formato de relevo, né? Então, primeiro nós temos o dobramento moderno, depois uma planície e depois um planalto. São muito parecidas. Aqui eu tenho o Planalto das Guianas, que é um escudo então cristalino, uma região antiga, e toda essa região aqui, o Planalto brasileiro, tá? Que obviamente vai se dividir nas suas várias especificidades, tá? Mas não vem ao caso. E as planícies que me interessam é a planície amazônica e a planície aqui, que pega a região do Pantanal principalmente, tá? Eu estendi um pouco mais para a região da Bacia Platina. Bom, chegamos na Europa, tá? Cara, a Europa é muito interessante, assim. Para estudar a Europa é muito simples, eu acho, principalmente essa parte do relevo. Vão ter alguns nomes específicos, os próximos slides vão ser um pouco mais destacados, para a gente poder analisar melhor isso daí, tá? Mas, normalmente, para estudar a Europa, a gente divide ela em norte, em centro e em sul. No norte, eu tenho a presença de dobramentos antigos, tá? No sul, eu tenho presença de planícies. No centro, presença de planícies. E no sul, a presença de dobramentos modernos, tá? É claro que assim, isso é uma maneira didática, a gente está estudando relevo, tem as suas especificidades, tá bom? Mas didaticamente é assim que a gente vai conversar agora. Então, primeira coisa que eu quero que você dê uma olhada. Eu tenho aqui um dobramento antigo, que são os Alpes escandinavos, tá? Eu tenho os Montes Urais, que também são dobramentos antigos, né? Que são regiões que separam, os Montes Urais separam a Rússia europeia da Rússia asiática. Eu já falei isso, estou falando pela segunda vez e vou depois falar mais uma vez com vocês sobre isso. E temos aqui na região bem ao norte aqui da Escócia a chamada cadeia penina, né? Também conhecida aí como um dobramento antigo. Então, claramente essa é a região para vocês do norte, presença de dobramentos antigos. Esses são os dobramentos mais importantes, é interessante que você guarde o nome deles. Os Montes Urais, os Alpes Escandinavos e a cadeia penina. Agora, quando você olha a região central da Europa, nós temos a planície russa, ou também conhecida como planície sarmática, tá? Esse nome aí é usado em materiais diferentes, às vezes bacia russa, às vezes bacia sarmática. Nós temos a bacia da planície germano-polonesa, tá? Desculpa, é planície germano-polonesa, que é uma continuação que pega a região da Polônia, pega a região da Alemanha, tá? Portanto, bacia germano-polonesa. E nós temos uma bacia que não vai aparecer aqui o nome, que é a bacia parisiense, tá? E que envolve toda essa região aqui da França, pegando inclusive a área da Bélgica ali, beleza? Então, região central, presença de planícies. Por isso que nós temos tanta navegação nessa região, tá? Os rios aí, os mais importantes, o Reno, o Sena, o Volga, o Elba, o Tamisa, tá? Todos esses rios europeus aí, eles são rios intensamente utilizados para navegação. Vou passar o slide, que eu acho que os próximos eles estão um pouco mais destacados. Então tá aqui, ó, os Alpes escandinavos para vocês e os Montes Urais, tá? E na região central, a planície sarmática e a planície germano-polonesa. Tem um outro planalto que a gente comenta bastante também, que é o Planalto Central russo, tá? Bom, e daí chegamos ao sul. Eu acho que o sul é o mais legal de todos. Você pode perceber que a Europa, ela tem assim um litoral bastante recortado. Além de ter um litoral bastante recortado, ela tem a presença de muitas penínsulas, né? Essas penínsulas são áreas que estão ligadas ao continente e são circundadas por água. E a gente vai encontrar a presença dos dobramentos modernos. Bom, que dobramentos modernos são esses? Eu tenho aqui os Pirineus, separando a Espanha da França. Inclusive você pode perceber que a Espanha ela está toda mais alaranjada, porque ela tem a região da chamada Meseta Espanhola, que é o Planalto Espanhol. Então a Espanha se encontra sob uma área de planaltão também.
Então, desdobramentos modernos. Nós temos os Pirineus, depois nós temos os Alpes, os famosos Alpes suíços, atravessando a Itália de norte a sul, os Apeninos, e temos áreas específicas como, por exemplo, os Alpes Dináricos, as Balcãs, os Cárpatos, a região do Cáucaso, que se encontra aí numa área de mais de 4.000 metros de altitude, e essa área não é um dobramento moderno, tá? Essa área é a Turquia, e a Turquia ela está localizada na região da Anatolia, né, o Planalto da Anatólia. E ele é uma região também suscetível aí a terremotos, mas por outros fatores, beleza? Então a gente vai encontrar também nesse sul da Europa, além dos abalos sísmicos, dos possíveis abalos sísmicos, né? O ano passado nós tivemos abalos sísmicos na Grécia, nós tivemos abalos sísmicos na Itália, né? Principalmente nessa região central aqui da Itália, que já é um abalo sísmico formado pela questão de falhamentos, né? De uma falha geológica. E nós temos também atividades vulcânicas. Aqui o antigo Vesúvio e aqui o Etna. Tá? O Etna é um vulcão bastante ativo, inclusive. Né? Acho que ano passado, ano retrasado, ele teve uma erupção, inclusive, que quase matou algumas pessoas aí. Tudo bem? Então, acho que é interessante a gente ficar atento a esses nomes aí do sul da Europa. Tá? Essa região mediterrânea aí. Beleza? Bom, chegamos ao continente africano. Vou destacar para você também as questões mais importantes aí. Nós temos um dobramento moderno importante no continente africano, que é a cadeia do Atlas, tudo bem? E essa região aqui do sudeste é o Monte Drakensberg, tá? Já é um planalto mais antigo aí. Nós temos essa área toda aqui que pega o chamado chifre africano. Tá? O chifre africano, inclusive essa região é conhecida como bolsão de pobreza da África, né? Uma das áreas mais pobres do mundo. E essa região aqui do chifre africano é onde nós vamos ter o Rift Valley. Não é só o Rift Valley que a gente vai encontrar aí, já converso com vocês sobre ele. Tá? O Rift Valley é uma falha geológica. Nós vamos encontrar aqui o Lago Vitória, bem nessa região de Uganda, né? Que é a nascente do rio Nilo. Você percebe que o rio Nilo tem um fluxo que segue sentido norte, né? Ele sai de sul e vai para o norte. Perceba que essa área também dá a nascente de outros rios, como é o rio Congo. Nós temos aqui o rio Níger, né? O rio Níger nasce no maciço de Fouta de Jalon. Ele segue sentido interior. Essa região já é o deserto do Saara, tá? E vem desaguar aqui num grandiosíssimo delta, no chamado Golfo da Guiné. Tá? E temos outros rios também, como o Limpopo, que aparece, o Zambeze, o Orange. Tá? São poucos rios. Na verdade, o continente africano tem pouquíssimos rios pela vastidão do seu território, que está em torno de 33 milhões de quilômetros quadrados. Tá? Bom, você pode perceber que essas planícies que a gente vai encontrar aí são planícies que estão mais junto ao litoral. Então, as áreas litorâneas têm presença de planícies aí, são áreas sedimentares, obviamente, tá? Mas a África em si, ela é um grande planaltão rochoso, intenso, desgastado e antigo. Bom, aqui tem para vocês, né, alguns dos rios que eu acabei de comentar de uma maneira mais detalhada. Você pode perceber que todo esse trecho aqui é o trecho do deserto do Saara. Nossa, meu mouse foi muito, tá? Todo o trecho do deserto do Saara, né? Aqui nós temos também outro deserto, que é o deserto da Namíbia, né? Ou o deserto do Kalahari. E temos aqui o Lago Chad. Para quem não sabe, o Lago Chad é uma situação muito complicada, assim como o Mar de Aral. O Mar de Aral a gente fala bastante lá na Ásia, mas o Lago Chad se fala pouco, tá? O Lago Chad está secando, ele está desaparecendo, principalmente porque os rios que abastecem o Lago Chad, ele fica em outros países, né? Então, quando a gente tem essa questão de águas internacionais, isso complica bastante o controle, né? A legislação sobre essas águas. E daí o que acontece? Os rios, os países, eles acabam interceptando essa água antes que ele chegue até o Lago Chad. Você pode perceber que o Lago Chad já está numa área desértica, né? Pega bem essa região aí entre o deserto do Saara e o Sahel, e consecutivamente ele está desaparecendo, tá certo? Só um adendo aí para vocês. E esse é o Rift Valley, tá? O Rift Valley, ele é uma falha geológica, ele é uma fossa tectônica, tá?
e consecutivamente o que ocorre ali é um movimento divergente de placas tectônicas. Há uns 3 anos atrás ele deu uma rompida bem grande, inclusive ele pegou casas que estavam no meio assim, e abriu-se uma cratera. O futuro do Rift Valley é se separar do continente africano. Tá? Então isso aí é futuro, a gente já sabe que isso vai acontecer. O Rift Valley vai se separar do continente africano. Beleza? Bom, chegamos na Ásia. Olha, o que eu vou chamar a tua atenção de cara? Para isso daqui, ó. Planície Sarmática, planície russa, Montes Urais, planície siberiana e planalto siberiano. Tudo bem? Então eu quero que você imagine aqui comigo, ó. Planície siberiana, Montes Urais, planície sarmática, Montes Urais, planície siberiana e planalto siberiano. Tá? É importante que você tenha na sua cabeça essa forma de relevo aí do perfil da Rússia. Ela foi pedida há uns 3 anos atrás na Unicamp, primeira fase. Eu não trouxe a questão, mas eu vou trazer um outro mapa para vocês que aborda isso de maneira mais específica. Tá? Outra questão importante para a gente perceber, obviamente, é o Planalto do Tibete. Então é aqui que eu vou encontrar a famosa Cordilheira do Himalaia. Tá? Perceba que essa região é a região de planícies, né? São essas regiões que são permeadas inclusive por rios. Agora, o que acontece? Tanto o Hindu Kush, quanto o Pamir, que é o telhado do mundo, quanto o Planalto do Tibete, eles dificultam a entrada de massas frias, de massas úmidas. E, consecutivamente, nós temos a formação de desertos nessa região. Então, aqui está o deserto de Taklamakan, aqui está o deserto de Gobi. Por quê? Porque essas áreas aqui, elas simplesmente barram a atuação das massas vindas do oceano. Esses desertos, eles são desertos, frios, tá? São desertos rochosos, inclusive, aí, né? Outra questão interessante para a gente perceber é como essa região aqui da China tem a presença de planície. Eu não sei se eu vou conseguir marcar para vocês a China certinho aí por conta do mouse, mas mais ou menos para vocês verem aí, essa é a China. Então olha que situação que fica a China. Aqui é deserto, aqui é deserto, aqui é uma cordilheira. Então, consecutivamente, onde que as pessoas vão se fixar? Nessa região. É por isso que 90% da população da China está concentrada em 20% do território. Tá? Bom, já falo com vocês do Oriente Médio também. Então aqui tem um outro mapa com algumas especificidades maiores, né? Principalmente a presença dos rios. Não dá para a gente separar o relevo da questão hidrográfica. Você pode perceber, por exemplo, vamos notar algumas coisas mais específicas, né? O Planalto da Anatólia tem a nascente de 2 rios, que é o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Tá? Eles nascem nessa região da Turquia aqui, atravessam países como Turquia, Síria e principalmente o Iraque. E vem desembocar nessa região aqui que é chamado de Shatt al-Arab. Né? O Shatt al-Arab, o estuário do Shatt al-Arab, desemboca no Golfo Pérsico. Então essa questão é uma questão assim, bem legal para a gente se ligar, principalmente numa região que é tão seca quanto a região do Oriente Médio toda. Tá? Outros rios que nós vamos perceber aqui são rios que nascem e seguem sentido norte. Olha, o Lena, o Yenisei, o Obi, tá? São rios que estão seguindo sentido norte e vão desaguar no Mar de Aral. Não, no Mar Glacial Ártico, tá? Desculpa. E essa região aqui acaba, inclusive, tendo esses rios congelados durante certas épocas do ano. Aqui está o Mar de Aral. Tá? O Mar de Aral tem suas nascentes nessa região do Planalto do Pamir. Ele é abastecido pelo Amur Daria e o Sir Daria. Tá? Amur Daria e Sir Daria. Esses 2 rios abastecem o Mar de Aral. E o Mar de Aral está desaparecendo. Mas é um papo para outra hora, para a gente estar trocando uma ideia. Tá? Eu quero mesmo que vocês percebam o tanto de rios que vão se originar... Peraí, que agora não deu certo. Que vão se originar nesse Planalto do Tibete. Tá? Esse Planalto do Tibete aqui... Vamos lembrar que o Tibete ele foi anexado pela China na década de 50. Então ele tem a nascente do rio Indo, ele tem a nascente do rio Ganges, tem a nascente do rio Brahmaputra, tem as nascentes aqui do Amur Daria, do Sir Daria, tem as nascentes do Yangtze Kiang,
do Mekong, que é importantíssimo para a Península da Indochina, do Huanghe, do Yangtze-Kiang. Então, a região do Tibete, ela foi anexada pela China justamente por ela ser uma área de mananciais, tá? E esse é um detalhe assim, extremamente importante, porque as pessoas pensam, cara, por que a China anexou o Tibete? Né? Se ela só tem aí, se ela só tem monge, cabra e dobramentos modernos, né? Não que isso não seja importante, mas do ponto de vista econômico, ele não vai ter grande relevância, tá? Então, a partir daí, quando a gente passa a ver a questão de ser uma área de manancial, consecutivamente passa a ser extremamente importante. Beleza? E chegamos no Oriente Médio. Ó, eu vou passar mais batido no Oriente Médio, porque a gente vai ter uma aula só sobre o Oriente Médio, e daí a gente comenta o quadro. Comentei com vocês aí a presença do Tigre e do Eufrates, tá? Essa região aqui, ó, Rio Tigre, Rio Eufrates. Perceba os países que eles atravessam, perceba onde eles desaguam no Chate El Arabe, né? Perceba essa região de planície aqui. É isso que é importante você perceber, porque aqui que quando a gente for conversar sobre petróleo, é aqui que ele vai estar localizado, tá? Justamente nessa região de planícies litorâneas. São esses os países aí, grandes produtores de petróleo no mundo. Mas um trecho que eu quero trocar uma ideia com vocês é sobre a região de Israel, né? Então aqui está o Rio Jordão, o Rio Jordão que passa pelo Mar Morto, tá? Ele desemboca aqui no Mar Morto, então ele é um rio de drenagem endorreica, é um conceito que a gente vai ver lá em hidrografia. E a nascente do Jordão está justamente na região das colinas de Golã, né? As colinas de Golã pertenciam à Síria, elas foram ocupadas por Israel, inclusive no ano passado o presidente dos Estados Unidos, o Trump, ele reconhece as colinas de Golã como pertencente a Israel, obviamente, né? A gente não pode esquecer que esse conflito aí, ele é um conflito territorial, ele é um conflito também por conta de uma crise hídrica muito intensa, né? Além, obviamente, de ter fatores históricos, ter fatores religiosos que movimentam essa questão também, tá? Mas é um fator aí principalmente de ordem histórica, territorial e hídrica, sem sombra de dúvidas. Então, aqui, essa região do Mar Morto, ela é uma região de uma depressão chamada de depressão absoluta, tá? Por que ela é chamada de depressão absoluta? Porque ela está abaixo do nível do mar. Só para você ter uma ideia, cara, ela está quase a 500 metros abaixo do nível do mar. A gente costuma falar que o Mar Morto, ele é uma língua do mar Mediterrâneo dentro do seu processo de formação, tá? Também é um assunto que a gente vai trocar ideia mais para frente, eu só queria dar uma antecipada para vocês nesse assunto. E aqui chegamos, estamos já indo para o final da aula, né? Deixa eu ver quanto tempo deu até agora. 37 minutos, tem os exercícios ainda que eu quero resolver com vocês. Então, nós temos aqui o Himalaia, né? Você percebe que ele está num trecho aqui passando, inclusive, por países como Butão, como Nepal, né? E toda essa região da Índia, amarelinha, é chamado Planalto do Deccan. O Planalto do Deccan tem uma importância muito grande, porque ele é um pouco inclinado, né? Ele é mais ou menos assim, ó. Então, quando as massas úmidas chegam dos oceanos, normalmente elas são direcionadas para cá. É por isso que quando você ouve falar das monções, né, as monções elas não ocorrem tanto na Índia como acabam ocorrendo nessa região aqui da Indonésia. Tá? O Planalto do Deccan desvia essas massas vindas do oceano em direção à Indochina. E daí aquela questão da Unicamp que eu comentei com vocês. Tá? A Unicamp ela falou sobre o perfil da Rússia e queria que você dissesse quais eram os compartimentos atravessados lá num perfil. Na verdade, ele tinha traçado, acho que era a Transiberiana. Só para você ter uma ideia, a Transiberiana é a maior ferrovia do mundo. Ó, eu vou marcar mais ou menos para vocês aqui, tá? Ela faz esse trecho aqui, ó. Beleza? Se eu não errei, é isso mesmo. Ela sai de São Petersburgo, ela passa por Moscou, né? Ela vem atravessando toda essa região e vem até Vladivostok. A Transiberiana tem cerca de 16 mil quilômetros de extensão. Daria para você atravessar o Brasil de norte a sul 4 vezes, só para você ter uma ideia. Bom, e daí ele fala assim, olha, a Transiberiana atravessa a Rússia, tal. Quais são as formas de relevo que ela vai atravessar, né? E daí é justamente isso. Ela sai passando pela planície russa, ele não vai tratar de planície sarmática, tá? Ele chama de planície russa. Passa pelos montes Urais e chega até o Monte Altai. Bom, qual que é o meu conselho?
Quando você olha essa questão do Monte Altai, você fala assim, não, nunca ouvi falar disso, né? É óbvio, eu também não tinha analisado nada sobre o Monte Altai antes dessa questão da Unicamp. Agora, o que acontece é que só pela planície russa e pelos Montes Urais já dá para você matar a questão, tá? Então tem aí uma questão que eu julgo importante. Bom, vamos para o exercício, tá? Fazer um batidão aí. Terremoto de 8.8 na escala Richter, que atingiu a costa oeste do Chile em fevereiro, provocou mudanças significativas no mapa da região. Segundo uma análise preliminar, toda a cidade de Concepción se deslocou pelo menos 3 metros para o oeste, enquanto Santiago, mais próxima do local do evento, deslocou-se quase 30 centímetros para o oeste e sudoeste. As cidades de Valparaíso, no Chile, e Mendonça, na Argentina, também tiveram suas posições alteradas significativamente. Bom, no texto destaca-se um tipo de evento geológico frequente em determinadas partes da superfície terrestre. Esses eventos estão concentrados numa área de intensa atividade sísmica, justamente numa área de contato de placas tectônicas, portanto próximas aos dobramentos modernos. Alternativa correta, letra C. Depois, se você quiser, tem uma observaçãozinha para você estar dando uma olhada aí, tá bom? Só você pausar o vídeo. Número 2, tá? Número 2, exercício verdadeiro ou falso, difícil isso, né? Mas eu achei o exercício tranquilo, assim. O relevo é resultado da ação de forças de origem interna e externa. Legal, endógenos e exógenos, os quais determinam as reentrâncias e as saliências da crosta terrestre. Sobre esse assunto, podemos afirmar que 1. O surgimento de grandes cadeias montanhosas, como os Andes, Alpes e Himalaia, resulta dos movimentos orogenéticos. Sim, caracterizados pelo choque entre placas tectônicas. Verdadeiríssimo. 2. O intemperismo químico é um agente esculpidor do relevo. Sim, muito característico das regiões desérticas, nunca. As regiões desérticas têm a influência do intemperismo físico. Falamos disso na nossa aula lá do ciclo das rochas, né? 3. Extensas planícies, como as do rio Ganges, na Índia, Mekong, no Vietnã, são resultado do trabalho de deposição de sedimento feito pelos rios, formando as planícies aluviais. Olha, nós não tivemos ainda aula sobre solos. Eu posso já te adiantar que os solos eles são divididos em solos aluviais, que são solos de formação sedimentar, né? Esses sedimentos podem ser formados ou tanto pelos rios quanto pelos ventos, tá? E temos solos eluviais, que são solos que se originam a partir de uma rocha matriz, tá? Então, item número 3, verdadeiro. Número 4. Os planaltos brasileiros caracterizam-se como relevos residuais, resto, né? Aquilo que sobrou, pois permaneceram mais altos do que o relevo circundante, por apresentarem estrutura rochosa mais resistente ao trabalho erosivo. Verdadeiro. Correto. Número 5. Por situar-se em área de estabilidade tectônica, o Brasil não possui formas de relevo resultantes da ação do vulcanismo. Tivemos sim, tá? Não falei isso com vocês, falei acho que no começo, mas não mostrei. O Planalto Meridional do Brasil, ou seja, o Planalto Sul do Brasil, nós tivemos uma das maiores atividades vulcânicas do planeta. É por isso que depois nós vamos ter a formação do solo de terra roxa nessa região. Essa erupção vulcânica ela atinge ainda a região do Paraguai, Argentina, Uruguai. É considerada uma das atividades vulcânicas mais importantes durante o Mesozoico em escala planetária. Tá? Então, alternativa correta aí, letra B de bola. Tá? Depois tem observação para vocês. Número 3, tratamos sobre a Itália, mostrando aí o epicentro do terremoto, né? O ponto de origem em relação à superfície. Vamos direto para a questão. Analisando o mapa, as áreas do território italiano, com maiores possibilidades de abalos sísmicos, caracterizam-se pela seguinte formação geológica. Tá? Então, ocorrem-se lá esses abalos sísmicos por conta de uma falha tectônica. Tá? Nenhum dos outros estaria correto. Alternativa correta, letra A. E aí uma observação para vocês. E o último exercício. No mundo, diariamente acontecem abalos sísmicos que sacodem a superfície terrestre. Há os tremores fracos, sem grandes consequências, e aqueles mais intensos, que provocam fendas no solo. Destruição de prédios, deslocamento de terra, muitas vezes com mortes. As populações que vivem em áreas favoráveis e esses tremores precisam tomar providências para enfrentá-los, embora não se possa saber exatamente quando eles ocorrerão. Assinale a alternativa que identifica esses movimentos geodinâmicos e contém exemplos de locais onde eles já ocorreram com grande intensidade. Olha, já trouxe ali, né? Orogênese, poderia ser, tá?
Vulcanismo, as áreas também, mas vamos lá, orogênese. Inglaterra não tem orogênese, tá? Suíça, Áustria tem a formação dos Alpes. Vulcanismo, Uruguai, não. Maremoto, intemperismo, tá? Alternativa correta, terremoto, né? O Japão, que é um território aí que está sobre 3 placas tectônicas, né? Então 3 placas estão se chocando ali. Tem terremotos diários, inclusive, obviamente de pequenas magnitudes. A Argélia, que se localiza naquele noroeste da África, naquela região da cadeia do Atlas, que eu mostrei para vocês. E o México, que eu também comentei que tem aí um território suscetível a abalos sísmicos. Beleza? Ó, acho que é isso para vocês hoje. Espero ter ajudado vocês um pouquinho aí a compreender sobre a estrutura geológica. Estou à disposição para vocês. Caso vocês precisem de mim, ó, tem meu e-mail. Vocês conseguem me acessar aí pelas redes sociais, tá bom? Mais um grande abraço para vocês. Fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau.